Olá, gente, tudo bem? Então, estou falando aqui do manejo integrado de plantas daninhas, né? É o último método de controle, que consiste no uso de vários métodos de controle de plantas daninhas com os seguintes objetivos: controle das plantas daninhas de forma imediata, no curto prazo. Então, você tem infestação de plantas daninhas em seu cultivo e você quer controlar. Então, você precisa, nesse curto prazo, arrumar uma forma de um método de controle que consiga, de alguma forma, reduzir a população de plantas daninhas. Incremento da produtividade agrícola e rentabilidade econômica a curto e a médio prazo, ou seja, você precisa aumentar a sua produtividade. Você tem o objetivo de aumentar a sua produtividade, reduzindo a competição de plantas daninhas com sua planta de interesse econômico, reduzindo o período de convivência, de forma que as plantas daninhas não convivam muito tempo com sua planta de interesse econômico. E também você objetiva utilizar menos produto químico, utilizar menos método de controle. Ou seja, você vai criar métodos, criar formas de manejo que com o tempo você não vai precisar controlar tanto as plantas daninhas, porque elas estarão controladas porque o seu método é contínuo, tá? O seu controle é contínuo. Reduzir a dependência de um único método de controle. A dependência, se você depende só de capina, depende só de herbicida, é uma agricultura vulnerável, pouco inteligente e nada sustentável. Melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo no longo prazo. Por quê? Porque quando a gente utiliza o método de controle cultural, é um método que a gente, principalmente cobertura morta, em que a gente cultiva algumas plantas leguminosas e outras, e aí aumentamos a matéria orgânica do solo, isso confere propriedades físicas, químicas e biológicas ao longo do tempo. Note que, além de controlar a planta daninha, você pode ter que usar menos adubo. Isso é economia. Redução da incidência de plantas daninhas ao longo do tempo, no longo prazo, ou seja, você vai controlar menos, porque vai ter menos plantas daninhas germinando. Uso de métodos de controle menos onerosos e eficientes no longo prazo. A cada ano, numa agricultura racional, numa agricultura que não é vulnerável, numa agricultura que é sustentável, a cada ano você gasta menos com controle de planta daninha. Que vai chegar o tempo em que você vai gastar bem pouco em relação ao que gasta hoje. Por quê? Porque você estabeleceu uma forma de manejo em que, ao longo dos anos, a incidência de planta daninha é cada vez menor. Vai chegar ao ponto em que você vai gastar bem menos do que tem gastado. Isso é uma agricultura sustentável, isso é uma agricultura planejada, isso é uma agricultura que não é vulnerável, isso é uma agricultura baseada em conhecimento e não baseada simplesmente em receita de bolo. Então, que Deus te abençoe, que você consiga compreender como um todo esses métodos de controle de plantas daninhas.